Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Vou começar lendo A Flor do Cerrado, poema de Ângela Lago, do livro Caderno do Jardineiro. A Flor do Cerrado. A flor do cerrado não se cerra. Rosa, ao contrário, néctar sob o barulho das vespas, sob os passos da formiga, sob as abelhas e os pássaros, e o vento e as pedras e o céu. E estão todos girando em torno da flor vermelha e oferecida. Feito um ouriço de antenas, a flor do cerrado é Deus. A flor do cerrado é bicho. A flor do cerrado é fêmea. E em torno dela gravita, descerrado também, algum eu. Bom, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Letra em Cena, projeto que a gente vem realizando aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas há 7 anos, sempre debatendo a obra de autores importantes da língua portuguesa. Esse ano já fizemos a edição dedicada ao Raduan Nassar, depois ao Moacir Scliar, mês passado a Maria Valéria Rezende, e hoje nós vamos falar de Ângela Lago. Pessoa extraordinária, rara, não é? Autora, ilustradora. O que me impressionou muito, tem me impressionado muito, que desde que eu coloquei a público que a gente ia fazer esse evento, a quantidade de pessoas que têm feito contato comigo dizendo: eu adorava a Ângela, eu convivia muito com ela. A Ângela é uma pessoa maravilhosa. A Ângela isso e aquilo, pessoa generosa, pessoa incrível. Então, assim, eu fiquei... Assim, eu sempre soube que ela foi muito querida, né? Mas essa dimensão dessa proximidade dela, sendo uma pessoa que até
eu achava até assim, tímida, né, assim, mais para dentro, né, mas como ela conseguia, em torno dela, trazer tantas pessoas, né? Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito. A Ângela morreu com 71 anos, né? Para os meus padrões atuais, bastante jovem. E em 2017, eu acho que está mais do que na hora, né, da gente revisitar, não é, a obra dessa autora, ilustradora, que é sempre muito vinculada à produção infanto-juvenil, mas que também foi uma pensadora do livro, né? Uma pensadora do livro como objeto, do livro até como, né, como produto. Ela sempre instigou muitas reflexões sobre esse encontro, né, da literatura com o objeto livro. Então, é uma faceta dela que eu acho que é bastante interessante da gente conversar aqui hoje. E também essa história do infanto-juvenil, uma grande obra, uma grande parcela da obra dela é muito acessada, muito admirada por nós adultos, né? Assim, é de uma densidade, de um alcance, de uma poesia assim, muito ampla, né? Não é à toa que ela ganhou tantos prêmios, né? Com tanto reconhecimento aqui, fora. Então, é uma alegria muito grande a gente poder revisitar a obra da Ângela. Eu queria agradecer aqui publicamente a Fabíola Farias, que me ajudou demais na organização desse momento aqui. Como bem disse, eu estou vendo aqui o Mário Alex Rosa ali, poeta, né, que tem definido assim que a Ângela era um anjo num imenso lago. Eu acho que é isso mesmo. E para falar dela, aí eu convidei outra queridíssima artista, que é a Marilda Castanha, né, que dispensa muitas apresentações, porque ela está aí na nossa cena. Ô, Marilda, vem para cá. Fica aqui. Marilda, que já ganhou Jabuti, já ganhou um monte de prêmio, ganhou o Purple Island, lá na Coreia do Sul, já participou de um monte de exposições internacionais na Itália, na Bratislava, da Feira de Ilustração de Bolonha, várias feiras aqui no Brasil, enfim, de um talento enorme, né, com uma obra enorme, e que aceitou com muita alegria essa missão de apresentar a Ângela para nós nessa noite. Então, desde já, muito obrigado, Marilda, pela sua presença aqui. E na leitura, vocês já viram que nós vamos ter uma leitura muito especial aqui hoje, da Juliana Dayer. Vou passar a palavra para a Marilda. Obrigado. Obrigada pelas apresentações. Primeiro, obrigada pelo convite, Zé Eduardo. Fiquei mesmo muito contente, né? E esse momento, eu e Fabíola, a gente sempre fala isso, que a obra da Ângela não pode ser esquecida, né? E não vai, dependendo de nós, né, Mário? Adorei um anjo no imenso lago. E então, é tanta coisa que eu quero falar que eu fiz como a Micheline, fiz uma colinha aqui, mas as imagens também, claro, as imagens da Ângela é que vão nos conduzir, né? E eu vou começar lembrando que eu comentei com a Camila aqui, da assessoria de imprensa, que ela me perguntou qual era a importância da assessoria de imprensa aqui do Minas. Qual era a importância da obra da Ângela, né? E eu disse para os leitores, eu falei que não é só para os leitores, é para os ilustradores, é para os escritores, é para o povo do livro, né? Porque eu acho que a Ângela
foi, eu até disse a ela, foi marco, farol e divisor de águas, sabe, desse pensamento. Eu acho que é isso, um pouquinho disso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? E para mim, especialmente, inclusive, né, ela foi uma grande mestra, sabe? Amiga. Eu vou até contar um episódio que foi muito emocionante relembrar, que eu não fiz aula com a Ângela, mas ela me ensinou muito nas conversas que a gente tinha, né? Então, eu estava começando a ilustrar, isso em final dos anos 80, e muito tímida, né? Chegava perto dela muito tímida. E aí ela... É isso que você falou. Ela também tímida, mas ela agregava, né? Com aquele jeitinho manso. Ela falou... Aí, um dia eu perguntei, posso ir na sua casa? E ela abriu a casa. Não era ainda na Levindo Lopes, era um apartamento. Quando eu chego, ela estava fazendo as imagens do Cântico dos Cânticos. E aí aquilo mudou minha vida, porque eu falei, o que é isso que eu estou vendo, né? Um livro que eu vou mostrar, que é esse livro aqui. Essa é a primeira. Ah, você tem a segunda, eu tenho a primeira. Autografado. ainda tripudio. E quando eu vejo, é um livro que você vê de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo. E eu cheguei em casa atordoada, né? O que é isso? O que é isso que eu estou vendo, que eu acabei de ver? Então, eu até te contei no telefone, né? Ela tinha feito milho verde, então a gente estava comendo milho verde e vendo as imagens do Cântico dos Cânticos. Mas, antes de mostrar mais imagens e falar mais, eu queria também dizer, continuando esse pensamento que eu comentei com a Camila, que ela é importante também para a formação de leitores críticos. Porque o que é ler? O que é a leitura? O que é o ato de ler? Que não é uma coisa fácil, né? Para ler, você tem que fazer inferências, deduções. O Mário está aqui, né? Poesia, por exemplo. Eu leio poesia e paro, e fico olhando assim, pensando, né? E a obra da Ângela, ela leva a gente a isso, a essas inferências, a essas deduções. Então, toda hora você tem que dar uma pausa. Ela mesma falava, sabe, Zé Eduardo? Eu preciso do lápis, eu preciso do silêncio, do virar de páginas. Isso a gente vai falar também. Então, né, Juliana, ela, o tempo todo ela precisa dessa pausa e ela nos convida a entrar nessa leitura, né? Então, eu acho que a importância dela é não só dessa formação do povo do leitor crítico, e também da gente, nós, né, que colegas de trabalho, ela ensinou, porque ela foi pioneira em muitas coisas, né? Então, eu acho que dentro do livro, nas fronteiras do livro da Ângela, tem sempre algo a descobrir. Hoje mesmo, esse final de semana que eu mergulhei na obra dela, livros que tem lá em casa. Eu, de repente, falei, gente, eu não tinha percebido isso. Né? Então, no pingo do i, da palavra João Felizardo, tem uma moedinha. Então, ela deixava pistas do que poderia vir lá para frente. Isso é importantíssimo para a formação de leitura e para o leitor crítico. Né? E não estou falando assim como pedagoga, tá, gente? É como artista mesmo, porque é essa reflexão, é esse olhar, né, atento, é que faz... Ana Cunha está aqui, né, queridíssima ilustradora. Né, Ana? É esse olhar atento que faz a gente também criar. E a Ângela fazia isso com muita maestria. Né? Mas, enfim, então vamos começar. Eu tive a alegria de achar... Essa foto fui eu que tirei. É uma foto minha que eu bati na... Está meio desfocada, mas eu acho que revela toda a alegria do momento. Foi numa exposição no Sesc, em São Paulo, né, Nelson? Sesc Belenzinho, não sei, Linhas de Histórias. E a sala da Ângela, nessa exposição, eram uns véus com as reproduções do Cântico dos Cânticos.
E ela estava tão feliz, ela passava ali nos véus, naquele labirinto. Aí eu bati essa foto. Mas uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês... Espera só mais um pouquinho. É que, na hora de pensar o que eu ia, que eu ia trazer, eu lembrei de um dia, de uma vez, isso já em 1990, que a Ângela me convida para ir com ela para a feira, para a Bienal de São Paulo. E, nessa Bienal, eu fiquei hospedada com ela. Ela estava num apart-hotel e ela me convidou, eu fiquei super feliz, falei, vou sim. Fiquei hospedada nesse dia, a gente foi à exposição e tal, e, num certo momento... e nós fomos ver uma exposição no Memorial da América Latina. Fomos nessa exposição, voltamos, e aí conversando, era uma tarde, e conversando e falando assim, eu não sei como que a gente cria livros, eram essas perguntas, como criar. E aí a Ângela começou a me dar uma aula de criação de livro. E, quando você me convidou, eu sabia que eu tinha esse bloquinho com as anotações que ela falava. Fui lá na minha gaveta e achei o bloquinho. E reproduzi. Sami, pode passar. Eu sei que o mais interessante aqui é ver a obra da Ângela, mas vocês vão ver que, numa tarde, essa é a letra dela, que ela escreveu no meu bloquinho, e ela começou a criar uma história. Acho que eu vou descer para mostrar. A história chamava Naufrágio, poema de Ângela Lago e desenho de Marilda Castanha. Ela pôs até com Castana, espanholou meu nome, eu achei ótimo. E aí ela falava, e ela começava a contar, deixa eu achar ele aqui, esse bloquinho, de 33 anos atrás, e aí ela começava a falar assim, pode passar. Primeiro ela falou, a história vai ser assim, a gente faz um desenho, você começa com um mapa, e a gente ia criando, aqui era um mapa, e essa nau ia viajar dentro desse mapa. E tudo que eu escrevi, Zé Eduardo, foi o que ela falava. Então, deixa eu ler aqui. Acho que é melhor ler aqui do que ler lá. Vai seguindo a correnteza. Entra papagaio, tucano, cachorro, colchão, panela, passarinho, podem carregar o barco. O acaso é que vai levando o barco. Está dando para ler, gente? Tá, né? E aí ela foi falando. Aí, se a gente for pensar, é bem a Ângela. Entra anjo, capeta, ali ela fala. Entra anjo, boi, vaca, jacaré, Nossa Senhora, menino com Jesus, pode empurrar jacaré para fora, aparece baleia, capeta, cachorro. Pode passar. É rápido, viu, gente? O mais frágil dos voadores carrega o barquinho. Borboleta, passarinho, mosquito. Está vendo? Então, ela ia falando e comentando, Não há letras, não há números, símbolos para substituir, e eu ia desenhando. Aí teve um momento que ela falou isso aqui. Essa viagem é a história do que vimos no mapa, que pisamos, isso lá no Memorial da América Latina, do mapa que pisamos e da solidariedade. É a história da aventura da vida compartilhada. Ia falando, faça seus bonequinhos, e a gente põe um labirinto, o barco atravessa, o barco afunda, põe no sol para secar. E a coisa foi andando. Cuidado com a virada de página. Então, olha só, isso já é bem Ângela, Mário? Cuidado com a virada de página. E eu ficava assim, escrevendo e vendo a capacidade, sabe? A fluência das coisas irem saindo. Ela atravessa a mesa, os golfinhos voadores são anunciadores de boa viagem, respiração, aí eu não sei o que ela quis dizer, mas eu fui anotando. Pode entrar, Saci, Bumba Meu Boi, indígena, negrinho do pastoreio. Então, toda essa questão dela, que depois ela sempre falava, o maior escritor é o Câmara Cascudo, já estava aqui. Está tudo aí, numa tarde. Bumba Meu Boi, cores do cinto. Eu vou explicar o que é essa cores do cinto, daqui a pouquinho.
o barquinho vai sendo construído. Acho que eu vou voltar para o meu cantinho. Mas aí, gente, acho que não precisa de ler tudo, não, né? Acho que já deu para dar uma ideia do que era isso. Esse é importante. Aí ela falava assim, tudo é muito simples. A saia é só um triangulinho, tudo muito colorido. E aí, ela ia continuando. Pode passar, Sam? Ela ia continuando. Aí ela falava, até que nessa hora ela coloca, até sair da mesa. A formiguinha empurra o barco e pula dentro dele. Coloca dentro do mapa do rio. Busca os rios que estão correndo em direção ao mar. Aí, lá no final, ele é frágil, mas não é um naufrágio. Aí, no final, ela ainda fala assim, uma pessoa chata, nós julgamos ela, quem sabe o rato. Conversa com o capeta, com Nossa Senhora, tira o chapéu para Nossa Senhora. Tarará. E aí, a minha avó tinha falecido 1 mês antes. Aí ela termina assim, entra uma velhinha e comanda. Eu ainda estava no luto da perda da minha avó, que morava conosco. Entra uma velhinha e comanda a sabedoria. E comanda, ela é a sabedoria, né? A vovó é a segunda pessoa mais importante. A velhinha é a sua, eu escrevi na hora, é a minha avó. A formiguinha é a Ângela. Então, sabe? Essa história nunca saiu desse bloquinho? Nunca saiu. Aí depois a gente conversava, ela falava assim, vamos naufragar essa história? Eu falei, vamos, não tem problema. Mas não importava a história ficar viva, a história virar história. Hoje, 33 anos, eu acho que o importante foi até poder ter essa narração aqui hoje, sabe? Ter isso para mim. Porque ela contou o processo dela todinho, né? Entra boi, entra jacaré, bumba meu boi, cultura popular, simplicidade, tudo que ela fez uma síntese ali, né? Numa tarde, de tudo que ela já estava fazendo, né? E de que as histórias nascem assim, nós somos fabuladores. Ela deu uma aula de fabulação. E aquilo que eu falei antes do cinto, né? Ela falou, lembra desse cinto colorido. Aí, depois que eu achei o bloquinho, eu pensei, gente, eu tenho um encarte dessa exposição. E fui lá nos meus guardados e achei. Então, esse cinto, isso foi o que nós vimos. A Ângela viu isso. Esse é o cinto colorido que ela fala, que estava nesse encarte, que era uma exposição sobre arte boliviana. E isso impactou demais a nós duas, claro, mas é o que ela cita na hora. Então, quando eu li, eu falei assim, eu tenho isso em casa. E aí eu trouxe para mostrar para vocês. Então, é dessas coisas que a gente vê, e o que você disse antes, também é esse tamanho da admiração, né? E do bem-querer por ela, porque ela agregava a gente, sim. Ela contava, ela incentivava, e, sabe? Mas, Marilda, desse exemplo aí, que eu acho maravilhoso, você tem uma mistura de tanta coisa, né? A imaginação, assim, um rigor fluida, né? Estético, uma pessoa que você vê que tem leitura. Exatamente. Você tem uma leitura total, que sustenta quase tudo. Você tem quase que um arcabouço teórico para montar o... Sim. Entendeu? Sim, e é tudo, parece simples, mas é um conjunto de informação, de conhecimento, é complexo. De ferramentas. E ela falava isso também. Ser simples é complexo. Ela até citava Drummond, né? Eu achei em uma das entrevistas. E eu acho que a questão da leitura na Ângela é imprescindível, porque aí entra no cântico. Aí a gente pode entrar no cântico dos cânticos. Na minha cabeça, José Eduardo, você até me corrija se eu estiver errada, é como se o cântico dos cânticos fosse o Felicidade Clandestina, sabe? Na proporção. Porque quem, né, conhece
o conto Felicidade Clandestina, né, da Clarice Lispector, é ela esperando, né, tentando o livro Reinações de Narizinho, né? É o Reinações de Narizinho. Do Monteiro Lobato, e a colega lá que tem o livro nunca soltava o livro, falava que não estava com fulano, com ciclano. Bom, um dia a mãe da menina, a poderosa, né, que segurava o livro, fala: não, esse livro nunca saiu da sua mesa, da sua estante. E entrega o livro para a narradora, que é para Clarice, né? Bom, e aí ela, no final, termina super lindo, que vou dar spoiler, porque essa frase eu acho que era, não era uma uma menina com seu livro, era uma mulher com seu amante, exatamente. E quando a Ângela conta, isso está até no início da primeira edição, o Edmir Perrotti conta isso, quando a Ângela conta para ele sobre o espanto e a admiração que ela teve ao ler, aí vem a leitora, ao ler Cântico dos Cânticos aos 12 anos, ele ficou surpreso da paixão que ela tinha pelo cântico, né? E ela sussurrou a ele, queria traduzir isso em imagens. E 6 anos depois, o Cântico dos Cânticos se faz, como diz o próprio Edmir, né? É um milagre que o livro tenha aparecido. Não, que ela tenha construído, porque foi um livro que ela tirou o texto, né? E que eu falei antes, ele pode ser visto de trás para frente, de frente para trás. E, para mim, é a obra-prima da ilustração, acho que até mundial, viu? Eu não tenho medo de afirmar isso. E a obra-prima da ilustração, porque ele vai fazer a gente, mesmo que você não descubra o texto, essa não é a intenção, você vai lá diante do livro, você é tocado com a humanidade que tem ali, né? Os 2 amantes que não se encontram, eles se encontram com o livro fechado, então é cheio de questões. As cores são personagens. Acho que agora pode até passar um pouquinho. Ele está mais à frente. Você viu ela fazendo? Vi ela fazendo. Ela desenhava? Ela desenhava na sala da casa dela, né? Na sala da casa dela. E o que acontecia? De que tamanho o papel? Era uma mesa grande, que era também a mapoteca. Os papel? Mais ou menos formato A3. E ela usava? Ela usava um pincel de uma cerda só. Então, um pincelzinho de uma cerda só, não é fácil desenhar aquilo tudo. Né? Aquarela, mas ela ia fazendo tracinho por tracinho, tracinho por tracinho. E eu trouxe também alguns trechos de uma entrevista que ela deu para o Walter Sebastião, numa exposição. Os meus guardados estão tem muita coisa bem guardada, viu, Sônia? Olha só. Você vai voltar no cântico? Vou voltar no cântico. Tá. Porque eu quero te perguntar umas coisas. Tá, mas deixa então, Sâmia, acho que eu vou dar uma rezinha só para a gente ver essa frase dela. Olha só, José Eduardo. Ilustrar é uma conversa complicada. Não sei bem o que é ilustrar, mas acho que sei contar história com desenhos. E acho que sei explorar o livro, a dobra da página, a virada da página em benefício do meu desenho e da história que estou contando. Então, ela resume essa arquitetura do livro que ela se dedicava, né? Porque ela tinha a dimensão, ela tinha a consciência de que isso era um terceiro elemento. Ela tinha o texto, né? Quando o livro tem texto, lógico, mas tem o texto do leitor também, né? Ela tinha o texto, ela tinha ilustração e ela tinha o projeto gráfico. Tudo que ela sabia conduzir. Então, ela experimentava muito. Então, ela experimentou, cada hora ela estava com uma técnica, mas ela não deixou a parte dessa dobra da página ou das margens das páginas serem esquecidas. Pode te perguntar. Não, acho que agora você falou tudo. Assim,
essa experimentação permanente, que eu acho que ela não tinha um estilo só, ela variava de temas, variava da forma como ela desenhava, sempre arriscando, sempre experimentando coisa nova, mas o que permanecia era esse objeto, essa arquitetura, assim. Sim. Era o livro que se abre assim, que se vira assim, que tem uma curvatura. Não é? O cena de rua, se você abre ele assim, parece que você está dentro do carro. Então, essa coisa do objeto livro, eu acho que é impressionante nela, assim, como ela trabalhou isso. Eu acho até, nesse ponto, acho que ela deve ter sido, não sei, uma das pioneiras nessa história, porque até então é como se o objeto livro viesse depois, né? Ela pensava no processo. E o livro ilustrado como conceito. Não é um livro com ilustração apenas, né? Esse conceito que hoje está tão estudado, tão conversado, que a gente hoje assimila com mais cuidado, com mais, nem só cuidado, com mais consciência dele, né? Ela dominava esse livro ilustrado e ela tirava proveito dessa arquitetura, né? E de tudo que podia acontecer ali. Por exemplo, o Adivinha. Está aqui o Adivinha. É um pequenininho. Deixa eu ver onde é que está. Dou outro exemplo. O personagem encalhado. É genial. Um personagem que está encalhado no meio da página, né? Na dobra do livro. Ele quer sair dali e não consegue, né? Então, lembro que na semana passada, a gente estava vendo, a semana retrasada, né? O livro da Maria Valéria, a Carta Rainha Louca. Eu até comentei que aquelas rasuras da Maria Valéria me lembravam um livro ilustrado, a concepção de um livro ilustrado. E aquele é todo rasurado, todo... Então, sabe, essa ideia, ela explorou. Cada história, ela tinha uma ideia a serviço, ou melhor, ela tinha a técnica a serviço da ideia dela. Então, é aquilo que ela fala. Eu não sei bem o que é ilustrar. Ela não se importava de fazer um desenho com uma técnica, vamos dizer assim, esmerada, né? A gente... Não estou me referindo ao Cântico dos Cânticos. Os primeiros, sim, ela tinha essa técnica esmerada, né, cuidadosa, demorada, mas depois, como ela falava lá no dia desse encontro nosso, né, tudo muito simples, a saia é um triangulinho, né? Então, ela busca o desenho infantil como uma referência também de simplicidade. Eu trouxe até alguns que ela mostra. Eu lembro, assim, toda a minha formação e os livros infantis, Monteiro Lobato, Intilia, a ilustração era uma representação de uma determinada coisa que se falou no livro, né? É uma ilustração... Quase que uma legenda, né? É quase que uma legenda, exatamente. Não é a ilustração que avança, não é a ilustração que provoca uma outra leitura, que leva a uma outra camada. Não é a imagem narrativa. Não, exato. Então, tem uma diferença assim, fundamental. Fundamental. Eu acho que ela tinha, sim, e com toda propriedade, ela sabia que a imagem dela era narrativa. Tanto que, se a gente pega o Outra Vez, né, as Chiquitas, toda hora... Os desenhinhos na parede estão movimentando, tem gente saindo do lugar, o sapo está batendo palma, tem mil histórias acontecendo ali. Né? O personagemzinho da fonte está fazendo xixi. Então, é muito divertido também. Agora, o que eu ia te perguntar do Cântico dos Cânticos, que eu acho que é uma experiência muito radical. Aí, ótimo. Eu acho que é uma experiência bem radical, porque, assim, então tá, quem conhece, é um texto bíblico, né, muito bonito, né, está lá no Antigo Testamento, os Cantos de Salomão, bonito. Quer dizer, ela faz uma interpretação onde não tem texto nenhum.
você consegue acessar o Cântico dos Cantos por essa interpretação dela, ou vira uma outra coisa? É o Cântico dos Cantos da Ângela Lago. Exatamente. Não é porque você... Olha aquela história, você vê... Eu vou te falar uma coisa. Hoje que eu fui ler o Cântico dos Cânticos. Eu não tinha... Mas é bonito. É lindo. É bonito. É lindo. E fui ler o trecho que tanto emocionou a Ângela, né? Mas aí o que eu vejo também, as referências que ela usa, pode até passar, Sam, eu acho que eu coloquei as referências. Então, isso, ela ambienta. Então, são iluminuras medievais, miniaturas islâmicas. Pode passar o próximo. Né? Escher, o primeiro, William Morris, o segundo. Então, para construir, aí é que vem a história da Ângela. Para construir o cântico que ela fez, ela passeou por um universo imagético. Então, é radical, eu entendo a sua colocação. É radical, mas eu gosto das coisas radicais. Eu acho que é bacana. Mas, olha lá, a história, as cores estão contando história. Então, você vê, tem algo desfolhando, tem uma noite. Você vai junto com esse casal que está chegando, mas não chega. Essa coluna... Se a gente for pensar, né? Eu acho que a Ângela falaria isso aqui para você. Se for pensar, o amor não é assim. Você está perto, ela tinha umas sacadas assim, né? Você está perto, mas não está perto. Você chega, mas não chega. E é essa inconstância. E, ao mesmo tempo, você está envolto no universo do outro, né? E eu fico pensando que a gente tem que saborear, né, cada minuto desse livro e, de repente, também ver umas coisas paralelas. Por exemplo, numa das entrevistas, até para o Traço e Prosa, ela conta que não conseguia terminar o livro e os amigos começaram a dar dicas, né? E aí uma amiga trouxe um livro sobre sonhos. Falou, não, você tem que resolver esse livro num sonho e tal. E ela sonhou. Ela sonhou com pétalas, páginas e páginas desfolhando em cima da cabeça dela. E, coincidência ou não, a página do meio tem essas pétalas todas se desfolhando. Então, é essa alegria do encontro, né? Que às vezes é isso, é um momento rápido. Eu acho que é um livro radical e eu acho que é um livro inclassificável. Eu não sei o que ele é. O Nelson falou uma coisa interessante. É bonito pra caramba, né? É bonito pra caramba. É a vertigem, né? É a vertigem. É a vertigem de quem está apaixonado. É a vertigem. Muito bom. Então, eu acho que esse texto fica com a gente, com o leitor. Então, sempre que a gente abrir o cântico, né, você vai ler, você vai inferir, você vai deduzir, e como ele é poético. Como ele é poético, não tendo texto. Né? E você leu o texto agora, mudou alguma coisa? Não. Não, continuo apaixonada com o livro. A Fabíola sabe. Eu lembro, né, Fabíola? Você uma vez falou, nossa, você falou tanto desse livro que agora eu gosto dele. Então, eu acho que a paixão é isso, né? Paixão pelo objeto, livro. Você passa isso para o outro, né? Bom, deixa eu ver se eu anotei mais. Não, eu acho isso de uma coragem que é própria do artista, né? Essa coisa assim, de arriscar tanto. Né? Esse livro é um risco absoluto. Porque uma criança vai ver de um jeito. Um adolescente vai ver do outro. Nós, adultos, vamos ver de outro. E tem gente que vai falar, não, isso não é um livro, não tem palavras. E como tudo na arte, nem sempre você precisa entender também, não? Exatamente. Você simplesmente sente, não precisa entender, não precisa explicar, não precisa dizer. Mas eu acho que o que fica muito forte é como que, você falou da arte, é como que a arte é para nos desestabilizar também. Então, assim como o Cântico dos Cânticos a desestabilizou aos 12 anos, ela devolveu isso para a gente.
com a obra que ela faz, né, do cântico. Acho que tem mais um. E ela vai contextualizando, né, no local onde a história se passa, né, lá no reino de Salomão e tal. E eu acho que é isso. E tem hora que você está nas nuvens, tem hora que você está numa escada que não vai dar em lugar nenhum. Então, são essas pequenas declarações, porque um livro é um espaço de declarações também. Então, acho que o livro da Ângela tem muito isso. Ele é um conceito e ele também é cheio de declarações. E essas declarações é que fazem a gente se envolver com a história também. E aí eu continuo com algumas coisinhas. Demora só mais um pouquinho. Pode ir continuando? Claro. Então, vamos lá. Queria desenhar e escrever. Nessa época, já tinha publicado alguns poemas pontuais, visuais, no suplemento... Eu acho que tem uma coluna aqui. No suplemento literário de Murilo Rubião. Tinha 30 anos, não tinha filhos, mas provavelmente queria ser mãe de alguma forma. E adorava contos de fadas. O Reino Unido, ela morava lá, é o reino das fadas e dos livros para crianças. Foi fácil tomar essa decisão por lá. Então, ela faz um curso, né, de design gráfico, e aqui ela tinha feito assistência social. É isso mesmo. E não é com esse nome, gente, mas depois... Serviço social, E aí os 2 primeiros, não são os 2 primeiros, primeiro tem o Fio do Riso, se não me engano, mas esse foi... Eu conheci a Ângela lançando outra vez, nos anos 85, e o Chiquita Bacana, e as outras Pequetitas. E outra frase que eu acho que é bem a Ângela, né? Mudo a cada livro, estou me procurando até hoje. Se um dia faço uma coisa, no outro quero fazer outra diferente. E eu trouxe isso. E eu trouxe essa frase para mostrar o Cena de Rua. Então, a gente estava com uma Ângela, né? A Ângela do pincel de uma cerda só. Agora é a pintora, que aí ela faz também outros livros com a pintura, e uma boa pintora, né? Então, tem um gato chamado Gatinho, que é do Ferreira Goulart, o texto. Tem, se não me engano, Pedacinho de Pessoa, e outros livros que ela fez com tinta, com pintura. E o Cena de Rua, que é um clássico, né, que ganhou vários prêmios também, internacionais, inclusive. Ela também não faz concessões nesse livro. Essa é uma coisa boa de falar, porque ela não faz concessões. Ela não faz concessões. Então, o menino é um vendedor, né, de frutas no sinal. Ele não ele não está na ordem, né? Eu achava que eu tinha o livro lá em casa, não tinha, mas aí eu não coloquei as imagens na ordem. Mas é um livro que é a partir do olhar desse menino, né? É, a partir do olhar do menino. E é um menino que mostra para a gente, ela mostra isso, né? Como a invisibilidade desse menino. Então, eu acho que, nesse caso, é um dos primeiros livros que vão escancarar isso, né? Na literatura infantil. E eu fico... É outro exemplo de como a cor é personagem. E as cores do sinal de trânsito. Então, ela vai trabalhar com o amarelo, com o vermelho, né? E com o verde, com muita intensidade. Então, isso tudo é intuitivo, mas é pensado. Parece intuitivo, mas é pensado, né? Então, eu acho que... Já tem aquela coisa da passagem da página também. Exatamente. Ele fica exprimido ali na passagem da página. Então, olha, o Zé Eduardo vai sair daqui sabendo tudo de livro ilustrado, gente. Vai fazer um livro ilustrado no final. Exatamente. Por quê? Porque as nossas notas musicais, né, do artista visual, é a tinta, é a cor, é a forma,
São os elementos plásticos, né? É com eles que a gente conta a história, é com ele que a gente forma essa narrativa, né? Mas, claro, a gente só conta essa história se o outro quer ouvi-la, né? Quer vê-la. E é isso aí que você colocou. Falou, olha só, são descobertas que a gente vai fazendo, né? Então, você vê lá a hostilidade até do cachorro, né? Ali para com o menino. E... Pode passar, Sam. E aí a gente vê... Ele não tem acesso a esse carinho, né? O carinho é dado a uma criança, mas ele está lá do lado de fora. Então, todas essas conversas... É também um livro sem texto. Todas essas conversas com a imagem, a Ângela vai estabelecendo isso pela própria imagem, né? A ferocidade, né, com que trata o garoto. E ele perdido ali, né, no meio desse trânsito. Aqui, quando ela fala da infância. Minha mãe, Ercília Anastasia, era filha de um imigrante italiano. Lia muito, lia o tempo todo. Meu pai, Antônio Pio Cardoso, era comerciante, filho de fazendeiros, nascido em Bom Despacho. Mamãe lia os contos dos irmãos Grimm e de Andersen para a gente. E papai contava casos de assombração. Então, aí a gente já vê, né, que vem da infância essa coisa essa mistura, né? As histórias de Grimm, as histórias de capeta, de assombração. Ela adorava sempre pôr um capeta, um diabinho, um chifre. E isso era muito bacana, porque... E ela, né, como eu falei antes, e depois até está escrito isso, um depoimento sobre isso, ela prezava muito os contos populares, né? E o Câmara Cascudo. Então, está tudo dentro aí dessa infância. E o João Felizardo, que é uma história, né, inicialmente, uma história dos irmãos do Grimm, e que termina com uma pedra. E o que ela faz? O menino termina com uma pena. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei encantada, porque ele está aqui até. Ele é o despojamento, né? Então, num mundo de tanto acúmulos, o personagem vai se despojando, né? E ela faz... Aí é a coisa da técnica também, a serviço da ideia dela. Ela ia... Naquela ilustração, acho que não dá para ver tanto, mas ela, às vezes, pegava a mesma cena e repetia. Tipo, um copiar-colou intencional, né? E vai acumulando. Então, e na página da direita está acontecendo uma coisa, na página da esquerda está acontecendo outra. Então, é esse olhar, Zé Eduardo, o tempo todo nos indicando para onde que você tem que ir. Então, nessa página de cá, os negócios estão sendo feitos. E ele perdendo, né? Quer dizer, para a gente, para ele estava ganhando. Que ele tem uma cabra, depois ele troca, eu não vou saber a ordem, né? E as crianças adoram, que é uma história acumulativa ao contrário, né? Uma história desacumulativa. E eu acho incrível, sabe? Porque não tem o texto, não tem. Vocês querem dar uma folheada, gente? Não tem o texto, mas parece que tem o tempo inteiro tem uma narrativa, tem um narrador. Tem. Quer dizer, na ausência do texto, existe um narrador, existe uma narrativa. Exato. É uma narrativa visual, mas existe uma narrativa. Existe uma voz, que eu quero falar o seguinte. Existe uma voz. Perfeito. Só beber essa água. Assim, exibindo isso aí, assim, essa sensação assim, de que está falando. Existe uma voz. Você não está perdido. Você não está perdido. Pelo contrário,
tem uma direção e outra, e pode ter outras leituras no meio. Então, é uma obra aberta. O cântico é um exemplo disso. Você pode ver uma outra coisa ali, né? Então, mas tem uma voz e ela tinha consciência dessa voz. Uma outra coisa que eu vi muito, né, nesses todos os livros que eu vi era da sofisticação. Acho que até você falou isso no início. Tem uma elegância no cuidado, né, da obra. E eu lembro que os primeiros livros, ela ia para a gráfica. Você sabe essa história? Eu já vi uma entrevista que ela fala isso. Ela dormia, e uma vez fizeram um travesseirinho com a para de papel da gráfica, fizeram um travesseirinho para ela ficar lá. Dormia na gráfica. Então, ela tinha essa coisa. Vou cuidar do livro do princípio ao fim, né? Da mesa dela. Então, da mesa, depois vem o computador, uma das primeiras que adotou o computador. Ela foi pioneira nisso. Eu lembro dela indo na casa dela e ela falando, você não tem ainda? Eu falei, não tem. É a melhor invenção, tem que ter, que não sei o quê. E ela, uma entusiasta, né, da computação e das técnicas da ilustração no computador, né? Então, de novo aquela história. Uma grande experimentadora e tudo ela fazia com muita intenção, com muita paixão, né? Ali é sobre o conto de fada. Essa parte é bonita desse trecho, porque ela fala assim, todo conto de fada é uma oração de coragem. Tenho a impressão de que sobrevivo graças aos contos de fadas. Por eles, acredito que um obstáculo pode até ser interessante. Enfrentar um dragão pode até dar um gosto. Delícia, né? E o Marginal à Esquerda é um livro que eu não conhecia, empréstimo da biblioteca, né, Rafa? A Rafa está aqui. Gente, a biblioteca daqui está cheia de livros ótimos. Uma seleção excelente. E o Marginal à Esquerda é um conto de fadas moderno, porque é a história de um menino, de uma comunidade, né? E que se torna um exímio tocador de violino, né? Mas o que importa é toda essa narrativa, como ela conduz a história, né? Como as palavras aqui, eu não vou dar spoiler, mas como as palavras vão conduzir, junto com a imagem, vão conduzir esse conto de fadas atual, totalmente moderno. Que os obstáculos aqui, ele está cheio de dragão, né? Não é, Juliana? E a ilustração também, o desenho aí é completamente diferente. Completamente diferente. Já é também no computador. Borrado, assim. E ali do Câmara Cascudo. Literatura infantil no Brasil. Câmara Cascudo. Não escreveu para crianças, mas recolheu o folclore e deixou o melhor que podia deixar para as crianças brasileiras. Um legado de compreensão da nossa cultura, do nosso povo. E com a linguagem mais deliciosa do mundo, próxima da linguagem oral e, portanto, muito clara para a criança. Isso ela falava para mim sempre. O melhor, porque é de uma geração, a Ângela é de uma geração que o melhor escritor, não estou dizendo que ele não é, né? Mas que todos os escritores falavam, sem sombra de dúvida, Monteiro Lobato é o melhor escritor brasileiro. E ela sempre já ia para um outro caminho, né? O melhor para a criança é Câmara Cascudo. Então, não estou dizendo que ela... a gente nunca conversou sobre isso, realmente, não sei. Mas eu acho essa sensibilidade de dizer que a cultura popular é o melhor que tem para a criança, é fantástica. Né? Porque de novo, reconhecer o país que a gente vive. Né?
E o próprio Monteiro Lobato tinha histórias também. Tia Anastácia, para mim, é uma contadora de histórias, é uma griot, né? Eu não vejo como uma cozinheira, eu vejo como uma griot, uma contadora de histórias incrível, né? E, enfim, é cozinheiras também na história, mas eu acho que é muito mais que isso. É uma contadora dessa própria tradição, né? Desse amálgama que nós temos, né? Afro-brasileira. Então, eu acho que a Ângela sabia o tamanho dessa importância, né? Aí eu trouxe Sua Alteza Adivinha, o 10 Adivinhas Picantes, que é uma delícia, né? E também, de novo, olha só, a resposta das adivinhas estão tampadas, então já tem ela conduz essa arquitetura da página aqui também, né? Então, é outro livro incrível. E a coleção, né? Bicho Folharal, A Festa no Céu, que é um dos primeiros, né? E procurando e folheando esse livro, agora eu vi que, em um certo momento, tem uma formiguinha dentro de um barco. Aí eu lembrei lá da tarde, né? Quando criança, nos finais de semana, às vezes ia para a fazenda do meu avô. Um homem bom, reto, alegre, a pessoa com quem mais quero me parecer. Me recordo de passar a noite de aleluia na sua fazenda, escutando desafio. Já viu coisa mais inteligente do que desafio? Uma pessoa xingar a outra em versos rimados tão rapidamente? Desafia um espetáculo e tanto, uma perfeição, mesmo que a gente descubra nele um monte de frases feitas, rimas fáceis e erros de concordância. E aí, eu fiz essa associação com uma das partes mais deliciosas, né? Você concorda comigo, Juliana? Que é essa parte são verdadeiros desafios também, e com muito humor. Então, tem o ABC doido, tem por exemplo, essa, né? O que faz... Quero ver adivinhar o que falta numa anta para ir para o altar. Aí você vira a página, a letra S. S mais anta, santa. A delícia. Olha esse. É da Ângela Lages e da Zoé Rios. Pode passar. Como fazer muita casa de pouco barro. Aí vem a imagem entrando na história e fazendo a ilustração, né? Aí um bonequinho puxa essa parte de cá, o outro puxa de lá e coloca o i no meio. Então, como fazer muita casa de pouco barro? Coloca o i no meio e vira bairro. Então, é cheio dessa... Para mim, é um verdadeiro desafio, que ela tanto admirava e ela fazia nos livros. Então, assim, o que ela tinha vontade de fazer, ela fazia. Gostava de brincar também, né? Charadas macabras. Charadas macabras, exatamente. Acho que ela tinha essa concepção da infância, tanto que ali naquele caderninho, né, ela fala uma hora, não adocique. Né? E uma vez, isso é curioso, isso é bom, que me ajudou muito nessa época, ouvi o seguinte comentário dela, porque eu tinha feito, isso foi nos anos 90 também, eu estava fazendo uma exposição, e aí ela foi, acho que era era um centro cultural, não lembro agora o lugar, era de um banco, Nelson deve lembrar. Não, era na Câmara dos Vereadores, lá no início tinha uma galeria, né? E eu fiz uma exposição lá. E ela foi ver a exposição e depois me liga e fala assim, Marilda, eu gosto mais de você
como artista plástica do que como ilustradora. E aí, acho que para qualquer pessoa, isso pode soar como uma coisa ruim, né? Para mim foi uma solução, porque eu falei, espera aí. E eu vivia muito dividida, saindo da escola de belas artes, aquela coisa, ser ilustradora, ser artista plástica, o que você é, o que você quer. Eu falei, e não é que a Ângela tem razão? Eu vou fazer artes plásticas na ilustração, né? E não vou ficar com essa divisão, porque tem alguma coisa, ela fala lá no início, né? O que é ilustrar? Ilustrar é uma coisa que pode tanto te dar asas, te tirar algumas amarras, como te colocar também. Porque tem essa coisa de você ilustrar para a criança. Não, ela estava ilustrando para ela. Ela estava ilustrando o mundo dela, né? Então, um dia desses, eu até estava conversando com alguém e falei isso. Ilustrar esse universo para a criança, você tem o quê? Um pijama para a criança, um pijama infantil, né? Um brinquedo infantil. Ilustração não tem que ser necessariamente infantil ou infantilizada. E a Ângela teve esse norte o tempo todo. Ela não infantilizava o desenho dela, mas ela sabia chegar na criança com humor. Então, é um livro, esses exemplos aí que a gente estava vendo antes, que não tem como você você dizer que ele não é para a infância. Ele é totalmente para a infância, mas com uma inteligência muito grande, com uma perspicácia muito grande. Então, ela não adocicava e também não subestimava. Então, acho que o livro para a infância ele tem que ter, fundamentalmente, esse caráter, né, de não subestimar. Só voltar ali, que é uma frase, que é um trecho que eu achei muito... eu acho que ele tem a ver com tudo isso que a gente está falando hoje, né? E olha só, nós não sabemos nem o que é real, nem o que é fantasia, que é a questão do limite. Até onde eu estou trabalhando com a realidade, até onde eu estou trabalhando com a fantasia ou com o onírico, né? Ou com o imaginário. Murilo Rubião que nos diga, né? Normalmente, escolho um tema que tem a ver com o meu real. Afinal, o que é fantasia? O mundo não é fantasioso? Será que a memória não é uma ficção? Será que não construímos uma ficção da nossa própria vida? E aí eu termino com as imagens do Caderno do Jardineiro, que é um livro de 2017, de poemas, e ela faz um livro de acordo com as flores e as coletas, né, de sementes, folhas, e, enfim, e plantas do lugar que ela vivia. Então, é aquela frase que ela fala antes, né? Eu faço a partir do meu real, a partir do que ela estava vivendo. Então, você que está com o livro aí, né, Ju? Eu devolvi. Eu vou ler 2 poemas apenas, não 3. Melhor, a Ju vai ler para a gente os 3 poemas. Por favor, Ju. E eu acho que fecha. Ela começa o cântico com aquelas flores nas margens e ela termina coletando as flores e trazendo isso para dentro, e trazendo a poesia dela. Ela escrevia antes, né, poemas no suplemento literário, agora ela termina com o caderno do jardineiro, ou da jardineira, né? À maneira de prefácio, te mando uma flor, e embora não a recebas, sabe que ficou no ar o gesto. O tempo nos faz silêncio e pausa. Ao longe, as montanhas se azulam, te mando a ausência da flor. Coisa linda. É lindo. Esses 2 que a Ju vai ler, o primeiro tem essa ilustração, pode passar o segundo, e o último tem essa. Então, no primeiro ela faz a flor, então até na hora de fazer um livro de poemas, ela está fazendo imagem, ela está tendo narrativa de imagem.
Então, o primeiro é a flor, e quando eu folheei, eu falei... E ela ainda dizia, né? Você vira uma página, você está virando uma esquina. Você não sabe o que vai acontecer. E fiquei em suspensão, né? Virei a página, é a raiz. E ela termina o livro. Então, a Ju vai ler esses 2 últimos poemas. É o primeiro ali, da flor. Vamos de canção triste primeiro? Canção triste. Canção triste. Tua raiz é tão fina, de veias tão delicadas, e tão tenra tua haste, e tão frágil este torrão, nos dedos da minha mão, torpe, rude, ressecada. Teu tempo tão quieto, passa sem fazer ruído. Tudo é flor, e a flor da pele, todo teu corpo suspenso, avesso a meu gesto tenso, duro, agudo e tão corrido. Vida, vida, o que me espera? Se mal te encaixo no abraço e passas feito uma brisa. Cantiga. Flor, por que não me ensina seu silêncio afinador? A palavra me maltrata. Haste, e se me desata em flor e me acetina, essa lavra, essa guerra, da raiz que me aterra, no recanto mais escuro, tanto espinho, tanto muro. Essa Ângela poeta, Marilda, eu sempre achei a obra dela de uma poesia enorme, assim. A poesia visual, assim, uma coisa... Porque a poesia não precisa de muita palavra para ser boa, né? Exatamente. Não? Né? Pode Perfeito. ser bem enxuta ali, pode ser maravilhosa. E só recentemente, assim, estudando um pouco mais, é que eu fui ver que ela era uma grande leitora e tradutora de poesia, né? Sim. Hilke, Emily Dickinson, que é uma das minhas poetas favoritas. Alguém falou aqui hoje que ela participava de um grupo de estudos de Shakespeare. Ela. A Paula Vaz falou. Então, assim, essa coisa literária, né, muito forte na Interessante, obra, né? E ela fala, vem dela. da mãe, né? Mas e vem do pai também a parte da cultura popular. E ela ficou nos 2 caminhos. Foi fiel aos 2 caminhos, as duas heranças, né? Uma grande herdeira dessa cultura, né? Dessa cultura familiar, regional e universal também. Você me fez lembrar agora de uma entrevista que eu vi essa semana. Vi um tanto. E aí, num certo momento, o entrevistador fala assim, acho que até o José Roberto Toreiro, fala assim, Ângela, você teve dislexia, né? Aí, o que poderia ser algo assim que atrapalhasse um pouco, né, a condução da entrevista, ela fala assim, sim. Eu falei, e ele continua, isso te atrapalhou? Não, isso foi ótimo. Minha obra é feita com lapsos. Genial! A minha obra é feita com lapsos. Então, lapsos, pausas, né? Silêncios. Você vira a página, tem uma florzinha, uma raiz. E tem o olhar poeta, mas também tem essa coisa. Preste atenção. O Odilon Moraes, que é um belíssimo ilustrador, né, fala que ela ensinou... E pesquisador, né? Que ela ensinou a gente a ler de um outro jeito, né? Foi. Então, essa coisa quase que uma educação pelo olhar. E é interessante que quando a gente encontra, né, nós somos muito amigos, né? Somos compadres, né, do Odilon. E aí a gente está no meio de uma conversa e fala, mas a Ângela... Aí, da última vez até que a gente esteve junto, aí ele falou assim, sabia que você ia pôr a Ângela no meio desse assunto. Então, não tem jeito, né? Foi até essa história que eu contei para ele, né? Que ela foi numa exposição minha e falou, gosto mais de você como artista plástica do que como ilustradora. Então, e olha que ter essa concepção é porque
ela sabia que não bastava saber desenhar ou saber pintar para contar uma história, para ter uma narrativa, né? Então, ela estava em ponto de poema, como a Paula disse, né? Mas eu acho que ela estava em ponto de... como eu digo? Ela estava em ponto... Ela sabia o outro lado dessa questão do livro, sabe? Não era um objeto simplório, né? E ela dominava isso com o que ela vivia, né? Com que ela, como ela falou lá naquele momento, e tá dentro do Caderno do Jardineiro, né? Ela faz com aquilo que ela está vivendo, com as flores do cerrado. Então, ela era desapegada, aí ela faz o felizardo. Então, em cada conceito que ela tem sobre a vida, ela vai fazer uma história, né? A gente só ganha, né, revisitando a obra dela, e esse é um apelo que a gente faz, inclusive levando as crianças, né? Nós nos divertimos muito. Lembrei aqui também, só para contar rapidinho essa história. A última vez que a gente foi, ela ainda morava no apartamento, ali na Savassi, né? E aí ela tinha várias plantas em vasos. E ela tinha mudas e sementes de ipê. E aí ela quis dar as sementes para Cecília e Nino, que são nossos filhos, que eram pequenos, e para plantar essa semente, né? Aí nós levamos lá para casa, plantamos, e depois o Nelson, nós distribuímos essas sementes, inclusive meu vizinho está ali, Agulhou, tem um ipê que veio da Ângela Lago, e aí nós plantamos e eu fiz um desenhinho para cada um, né? Essa semente veio da Ângela Lago. E contamos isso para ela. Ela ficou numa alegria, porque era o círculo completo, né? Ela colheu a semente, ela entregou nas mãos de uma criança e nós demos a semente para outras pessoas. Estou lembrando aqui de uma frase que é incrível, um pensamento incrível do Odilon, que você acabou de citar, né? Que ele fala do livro ilustrado, mas eu vou falar do livro da Ângela, que, pela Ângela, a gente vê que o desenho escreve. Então, acho que eu queria terminar com essa frase também. Como o desenho escreve, né? Percival, que não pode me ouvir, Luiz Percival. Mas, né, Fabíola? Mas isso não quer dizer, não estou tirando o mérito da palavra, da literatura, de jeito nenhum. Mas como o desenho escreve, como a gente pode também se aventurar nessa leitura, nessa escritura do desenho, né? Então, você aqui, o Agulhou, que são da palavra, e eu acho que estão, sabe, estão dando... Os olhos estão brilhando tanto que a gente vê... A gente valorizar ainda mais a palavra, né? Cada palavra. Sem, né, dúvida. E aí eu vou dizer... Não pode sobrar, não. E aí eu vou dizer por quê também, que é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou em escolas. Me perguntam assim, sempre tem alguém que fala, nós temos os alunos que gostam muito de desenhar, querem ser ilustradores um dia e tal. Qual conselho você dá? Aí todo mundo acha que eu vou falar, né, Nelson? Desenhe muito e tal. Aí eu falo, leia muito. Então, e a Ângela é um testemunho disso. Então, para você fazer o desenho, ter uma escritura, ter uma narrativa, você precisa de fabular muito, né? De ler muito. E ela teve os dois lados, né? A leitura lá da mãe. Por isso que eu fiz questão de trazer esses trechos, porque mostra por onde a gente passeia. Nós somos... A nossa infância é perene, né? Então, é isso que ela viveu lá. Eu fiquei imaginando os repentistas que ela viu em Bom Despacho, Agulhou, que tem a ver também com o que eu vivi na minha infância, que eram os congadeiros passando ali na Rua Euclásio, né? Então, tudo que você vê na infância, de uma forma ou de outra, é que te forma, né? Antes da gente ir embora, eu queria que a Juliana lesse
algumas coisas, que a Juliana lesse algumas coisas que ela... Vem, Ju. Para a gente também ouvir, antes da gente finalizar aqui. Vou ler o que você gostou muito, Zé. Não, fica aqui mesmo. Você falou, gostei, eu também. Isto também passará. Cheguei ao auditório da escola. As crianças, já assentadas, balançavam as pernas nas cadeiras, que eram altas para o tamanho delas. Senti esse misto de alegria e tristeza, que chamamos ternura, e que talvez seja empatia. Comigo, até hoje é assim. Meus pés nunca alcançam o chão. Comecei a publicar por discrição. Escrevia meus torpedos no suplemento literário do Jornal da Cidade. Era o mais sensato. O rapaz podia fingir não ter lido o poema, meu pai fazer de conta que era ficção. E assim qualquer recusa era mais suportável. Não corria o risco de parecer oferecida ou deixar as marcas indeléveis que as cartas costumavam deixar. Foi bom, acostumei, continuo, sempre por discrição. Decidi amar minha cidade. Amor se aprende. Hoje, alisava com os olhos os galhos de uma árvore, de tal maneira que um morador de rua estranhou. A senhora é de onde? Fiquei com vergonha do meu amor tardio e respondi, do Rio. Não parece. Do Rio de Heráclito. Entro de novo nas mesmas águas e elas são outras. Ia abrir a carteira, mas ele fez que não com a cabeça. Éramos companheiros. Para terminar. Eu devia usar palavras para falar, passe o sal, por favor, e coisas do gênero. De resto, elas só me arrumam problemas, mentem. Estão sujeitas a interpretações diversas. No tempo das cavernas, quando as primeiras palavras foram inventadas, e eram bem poucas, devia ser mais fácil. Mas agora perderam qualquer rigor. Quer saber? Calei. Em compensação, saudarei como os japoneses, me curvando à fagulha de algum deus meio desconhecido dentro de cada amigo ou inimigo. O voto de silêncio me dará tempo, talvez, de compreender profundamente profundas razões. Pausa para a saudação japonesa com inclinação de 75 graus. E os ainda mais profundos e delicados desvarios. Bom, obrigado, Juliana. Marilda, sem palavras, obrigadíssimo. Acho que nós tivemos aqui uma noite bonita, né, uma noite que fez jus a tudo que a Ângela nos deixou e que eu acho que a gente tem obrigação, como disse o Mário agora, de cuidar disso, né, desse legado, trabalhar por ele, né, porque eu aprendi tanto nessa noite, tanto. Então, queria agradecer a cada um de vocês, né, que tornou possível esse encontro. Né, agradecer a nossa, todo mundo de olho brilhando. A nossa amada Ângela Lago e a você, né, com essa apresentação belíssima. Muito, muito obrigado. Voltem sempre. Obrigado, Marilda. Eu que agradeço. E é isso. Desde o início, eu não sei o que eu falo agora, mas eu só queria era fazer jus a esse convite que me fez muito feliz. Então, que bom que o recado está dado. Que a Ângela continue aí na gente. Boa noite. Boa noite.